Meu nome é Mariana Rosa Pereira. Tenho 28 anos e passei a vida correndo atrás de sombras na minha própria família, sempre sendo a filha esquecida ao lado da minha irmã, a estrela brilhante deles. Cada tentativa de me encaixar era como gritar no vazio, mas eu continuava tentando, esperando por aquele momento de aceitação. Na véspera do casamento da minha irmã, em Vila do Sol, uma cidadezinha tranquila no interior de São Paulo, perdi acidentalmente uma caixa de decorações que preparei com todo o coração durante semanas de noites mal dormidas, só para tornar o dia dela perfeito. Foi um pequeno deslize, mas meus pais, que sempre a favoreceram e mal me toleravam, explodiram. Na sala de estar da nossa casa, seus rostos se contorceram de raiva. Eles me encurralaram. Você estragou tudo de novo, Mariana. Minha mãe rosnou, a voz carregada de anos de ressentimento acumulado. Meu pai assentiu, os olhos frios, e acrescentou: o maior presente para o casamento da sua irmã seria se você simplesmente sumisse da nossa família para sempre. Essas palavras me atingiram como um trem de carga. Meu coração disparado, o peito apertado com uma mistura de fúria e traição que reprimi por tempo demais. Como as pessoas que me criaram podiam desejar que eu desaparecesse só para evitar envergonhar sua favorita? Não implorei nem lutei. Peguei minhas chaves, saí pela porta e a bati atrás de mim como uma pontuação final. No dia seguinte, não consegui encarar o casamento. Em vez disso, assisti pela transmissão ao vivo instável de uma amiga, vendo minha irmã brilhar em seu vestido, meus pais brindando felizes, como se minha ausência tivesse aliviado um peso. Mas naquele momento, algo acendeu dentro de mim. Não derrota, mas uma determinação feroz. E se desaparecer fosse minha libertação? Que segredos se revelariam sem eu lá para segurar tudo? Então tornei isso real. Fiz as malas, vendi meu apartamento, congelei as contas compartilhadas e sumi de Vila do Sol sem deixar rastros. Quer saber como minha família reagiu? Ou qual verdade sombria veio à tona quando eu fui embora? Fique por aí. Esta é minha história crua de me libertar de um vínculo tóxico que quase me destruiu. Curioso sobre onde fui parar? Compartilhe sua cidade nos comentários. Curta e se inscreva para descobrir as reviravoltas da minha jornada de autodescoberta. Cresci em Vila do Sol, São Paulo, numa casa que parecia saída de um cartão postal. Uma sobrado de 2 andares, com uma varanda que contornava a fachada, onde os vizinhos acenavam e presumiam que tudo lá dentro era tão perfeito quanto parecia. Mas por trás das portas fechadas, a verdade era bem diferente. Meus pais, Patrícia Lúcia Mendes e Miguel José Mendes, eram donos de uma pequena firma de contabilidade na cidade, respeitados pela confiabilidade e laços com a comunidade. Patrícia cuidava das relações com clientes com sua inteligência afiada e organizava eventos como campanhas de caridade, sempre impecável, com roupas bem passadas e maquiagem perfeita. Miguel gerenciava as contas, firme e solidário, apoiando as decisões dela sem questionar, inclusive na forma como nos criavam. Desde minhas primeiras memórias, minha irmã era a estrela ao redor da qual eles orbitavam. 4 anos mais velha, ela se destacava sem esforço, trazendo notas perfeitas e troféus de esportes que Patrícia exibia com orgulho na sala. Sua irmã é uma líder nata, Patrícia dizia durante o jantar, os olhos brilhando enquanto contava suas últimas conquistas. Miguel concordava, acrescentando: ela tem a garra que sempre esperamos. Eu tentava brilhar também, praticando violão por horas ou participando do clube de debates, mas nunca tinha o mesmo impacto. Quando ganhei um concurso de arte na escola aos 8 anos, Patrícia olhou o certificado e murmurou: que hobby bonitinho, mas sua irmã ficou em primeiro nas Olimpíadas de Matemática. Isso é talento de verdade. As comparações constantes me desgastavam, fazendo cada esforço parecer inútil. As brincadeiras no quintal só destacavam ainda mais a divisão. Se brigávamos por um balanço ou jogo, Patrícia sempre decidia a favor da minha irmã, me mandando parar de ser egoísta. Miguel raramente interferia, apenas dava um tapinha no meu ombro depois, dizendo: deixa pra lá, pequena, a harmonia da família é o que importa. No ensino fundamental,
Aprendi a me apagar, evitando os holofotes para não atrair críticas, mas as alfinetadas só pioravam. Patrícia controlava minha aparência, comentando sem parar durante o café da manhã: Mariana, essa blusa te deixa desleixada. Troca antes de ir para a escola. Eu era magra, mas suas palavras me faziam duvidar de cada olhar no espelho. Miguel entrava nas conversas sobre carreira, como quando expressei interesse por marketing. Por que não contabilidade, como nós? Sua irmã já está estagiando numa firma. No ensino médio, tudo se intensificou. Minha irmã navegava com honras, e sua aceitação numa universidade de administração de ponta foi comemorada com uma festa em família. Patrícia e Miguel a levaram para o campus, postando fotos nas redes com legendas como "Pais orgulhosos de uma futura executiva". Eu fiquei para trás. Me matriculei na faculdade comunitária local para economizar e ajudava na firma depois das aulas. Mas ajudar significava fazer recados para Patrícia, arquivar papéis para Miguel ou cobrir a recepção quando precisavam de uma pausa. Namorei esporadicamente, mas os caras perdiam o interesse quando minha agenda girava em torno das demandas da família. Um relacionamento terminou depois que Patrícia interrogou o cara no jantar. Ele é legal, mas não é ambicioso como o namorado da sua irmã. Após me formar, consegui um emprego de marketing numa agência pequena ali perto, com um trajeto curto o suficiente para passar em casa todo dia. O salário era decente e aluguei um apartamento a 3 quarteirões, buscando um pouco de espaço, mas ainda disponível. Mas disponibilidade virou obrigação. Patrícia começou a ter tonturas que os médicos atribuíram ao estresse, mas ela exigia que eu a levasse às consultas dizendo: "Não consigo sozinha". Miguel reforçava, ligando na minha hora de almoço: "Sua mãe conta com você, Mariana, família em primeiro lugar". Minha irmã, agora uma executiva de sucesso na capital, visitava 2 vezes por ano no máximo, ficando em hotéis e transformando as visitas em sessões de elogios. Patrícia sorria, perguntando sobre suas promoções ou viagens, enquanto eu servia a comida e recolhia os pratos, invisível outra vez. Sacrifiquei sonhos maiores, como me mudar para um emprego numa agência de renome, convencendo-me de que a lealdade valeria a pena. Mas o ressentimento crescia. No último inverno, quando a artrite de Patrícia piorou, transformei meu quarto de hóspedes num espaço para sua recuperação, trabalhando da mesa da cozinha, cercada por seus pedidos constantes. Miguel aparecia diariamente, agradecendo vagamente, mas parecia mais uma obrigação do que gratidão. Minha irmã mandava um pacote de cuidados, mas suas ligações focavam na própria vida, raramente perguntando sobre a minha. Apesar do desequilíbrio, eu seguia firme, planejando o casamento da minha irmã com tudo o que tinha: fornecedores, cronogramas, decorações, esperando que isso reduzisse a distância. Aquela caixa perdida não foi o verdadeiro problema. Foi a desculpa que eles esperavam. A explosão deles revelou anos de favoritismo, confirmando que eu era a estranha. Assistir à transmissão ao vivo, vendo-os brindar felizes sem mim, transformou a mágoa em clareza. Quanto tempo mais eu aguentaria isso? Desaparecer não era vingança, era recuperar o valor que eles nunca me deram. O casamento da minha irmã deveria ter sido o momento em que tudo mudaria. Joana Lúcia Costa, minha irmã mais velha, ia se casar com Daniel Paulo Costa, um cara de finanças que ela conheceu na capital. Joguei-me de cabeça para tornar tudo perfeito, acreditando ingenuamente que isso finalmente me garantiria um lugar de verdade na família. Durante meses, dediquei cada minuto livre e cada real economizado ao planejamento, esperando que Patrícia e Miguel me vissem como mais do que a filha que sempre ficava aquém. Dizia a mim mesma que essa poderia ser minha chance de pertencer, de ouvi-los dizer, nem que fosse uma vez: "Bom trabalho, Mariana". Mas no fundo, uma voz insistente me alertava que era uma aposta arriscada. Comecei cedo, coordenando cada detalhe como se fosse minha própria salvação. Liguei para fornecedores à noite, negociando com o buffet para garantir os pratos favoritos de Joana: frango assado com ervas e batatas, sem alho, porque Patrícia tinha sensibilidade.
Passei horas escolhendo flores, decidindo por peônias, porque Joana mencionou uma vez que as adorava numa revista. A lista de convidados foi um pesadelo. Patrícia insistiu em convidar metade dos líderes comunitários de Vila do Sol, então rastrei endereços de mais de 100 pessoas, confirmando respostas para evitar constrangimentos. Até criei cartões de mesa personalizados, ficando acordada até depois da meia-noite para acertar a fonte. Cada escolha era deliberada, cada passo um apelo silencioso por aprovação. Mas Patrícia e Miguel mal notavam. Quando mostrei o cardápio do buffet para Patrícia, ela olhou por 2 segundos antes de dizer: Joana teria escolhido algo mais elegante. Miguel, folheando seus livros contábeis, acrescentou: Não estrague isso, Mariana. Sua irmã merece perfeição. As palavras cortavam, mas engoli a mágoa, dizendo a mim mesma que era só o jeito deles. Continuei, reservando o local, uma chácara charmosa nos arredores da cidade, e confirmando o fotógrafo, um amigo de Patrícia da igreja, chamado Sebastião Marcos Silva, que falava sem parar sobre como Joana ficaria radiante. Sebastião mal me cumprimentava, focando sua conversa na beleza e no charme da minha irmã. Joana mal se envolvia, ocupada com seu trabalho executivo na capital. Ela me mandava aprovações vagas por mensagem, tá bom, ou você decide, deixando-me lidar sozinha com o caos. Quando visitava, Patrícia e Miguel se transformavam, enchendo-a de perguntas sobre os ajustes do vestido ou a última promoção de Daniel. Eu ficava à mesa, passando os pratos, enquanto eles riam de memórias das quais eu não fazia parte. Uma vez tentei sugerir uma ideia sobre a disposição dos assentos, mas Patrícia me cortou. Mariana, foque em fazer, não em falar. Miguel assentiu, os olhos fixos em Joana, que nem olhou para mim. Quanto mais o casamento se aproximava, mais as críticas deles se aguçavam. Patrícia me ligou uma manhã, a voz gélida. Mariana, seus e-mails para a florista pareceram pouco profissionais. Tive que reescrevê-los. Passei horas redigindo aquelas mensagens, mas apenas pedi desculpas, o estômago revirando. Miguel não era melhor. Quando mostrei o cronograma final, ele suspirou. Sua irmã teria resolvido isso há semanas. Queria gritar que estava equilibrando as demandas deles com meu próprio trabalho, mas mordi a língua, agarrando-me à esperança de que o dia do casamento mudaria a perspectiva deles. Gastei R$2.000 das minhas economias, dinheiro reservado para uma conferência de marketing, num colar vintage para Joana, uma peça delicada de prata com um pingente de safira que sabia que ela amaria. Imaginei o rosto dela se iluminando, talvez até me agradecendo na frente de todos. Comprei também um vestido novo para mim, um azul marinho simples, que Patrícia não chamaria de brega. Pratiquei meu sorriso no espelho, determinada a parecer a irmã apoiadora, mesmo me sentindo uma estranha. Liguei para Joana uma semana antes, quase implorando que confirmasse o horário de chegada. Vai significar muito para a mamãe e o papai, disse, sem admitir o quanto significava para mim também. Para minha surpresa, ela concordou em vir de carro com Daniel, prometendo chegar cedo. À medida que o casamento se aproximava, minha ansiedade disparava. Verifiquei cada detalhe, o pedido do bolo, a playlist, a iluminação, sabendo que Patrícia e Miguel aproveitariam qualquer erro. Mandei uma mensagem para Sebastião, o fotógrafo, para confirmar o cronograma, e ele respondeu: Não se preocupe, vou fazer Joana brilhar. O foco era sempre nela, nunca no trabalho que eu estava investindo. Patrícia ligava diariamente com novas exigências. Mariana, certifique-se de que os guardanapos combinem com as toalhas. Ou, não deixe os convidados estacionarem muito perto da chácara. Miguel adicionava: Suas próprias. Verifique o sistema de som você mesma. Os votos da sua irmã precisam ser ouvidos claramente. Na noite anterior à reunião final com os fornecedores, eu estava exausta, funcionando à base de café e esperança desvanecida. Apresentei a Patrícia e Miguel a pasta completa do casamento, cada contrato, recibo e cronograma organizado com perfeição. Patrícia folheou, os lábios franzidos. Está aceitável,
mas não está no padrão da sua irmã, disse, devolvendo-a. Miguel nem olhou, apenas murmurou: espero que você não deixe a bola cair. A rejeição deles doeu mais do que o usual. Um lembrete de que, não importava o quanto eu desse, nunca seria suficiente. Fui para a cama naquela noite repassando as palavras deles, o peito pesado com uma mistura de raiva e desespero. Porque eu ainda tentava provar meu valor para pessoas que já me haviam descartado. O casamento deveria ser meu momento de brilhar ao lado de Joana, de mostrar que eu podia fazer parte do quadro perfeito deles. Mas cada e-mail ignorado, cada comentário cortante construía um muro entre mim e essa fantasia. Eu não sabia então, mas aquela caixa perdida no dia seguinte seria a gota d'água, a desculpa que usariam para me expulsar de vez. Não era sobre as decorações, era sobre anos me vendo como o problema, aquela que não se encaixava na visão deles de família. O dia antes do casamento de Joana foi um caos, mas achei que tinha tudo sob controle. Estive acordada desde o amanhecer, finalizando detalhes, conferindo a entrega do buffet e a playlist do DJ. Meu apartamento era uma bagunça de listas e contratos de fornecedores, mas eu estava determinada a tornar tudo impecável para ela, para eles. Patrícia e Miguel pairavam sobre mim toda a semana, suas expectativas me esmagando mais do que nunca. Dirigi até a casa deles à tarde para entregar o último lote de decorações, o estômago apertado com a esperança de que finalmente vissem meu esforço. Em vez disso, entrei numa tempestade que mudou tudo. Carregava uma caixa de centros de mesa, orbes de vidro delicados que passei semanas procurando, quando percebi que faltava uma. Deixei-a no meu apartamento, um erro honesto após noites sem dormir. Antes que pudesse explicar, Patrícia notou, os olhos semicerrados. Mariana, cadê o resto das decorações? Rosnou, a voz cortando a sala. Miguel, sentado no sofá com um café, ergueu o olhar, o rosto já endurecendo. Comecei a me desculpar. Esqueci uma caixa, vou pegá-la agora. Mas Patrícia me cortou, a mão batendo no balcão da cozinha. Esqueceu? Você sempre estraga tudo. Este é o casamento da Joana, não um projeto escolar que você pode fazer de qualquer jeito. As palavras dela acertaram como um tapa, ecoando anos de críticas que tentei ignorar. Miguel se levantou, a voz baixa, mas venenosa. Fomos pacientes, Mariana, mas isso é demais. Você nos envergonha de novo. Tentei me defender, explicando que estava lidando com tudo sozinha, mas Patrícia não queria ouvir. Você é descuidada, sempre foi, sibilou. Sua irmã teria feito isso perfeitamente há meses. Joana estava lá, perto da escada com Daniel, seu noivo, ambos vestidos casualmente, enquanto se preparavam para o jantar de ensaio. Olhei para ela, implorando por uma palavra de apoio, mas ela apenas encarou o chão, silenciosa como sempre. Daniel se mexeu, desconfortável, sem dizer nada, os olhos fixos no celular. O ar ficou mais pesado enquanto a voz de Patrícia subia. Sabe de uma coisa, Mariana? Aguentamos seus erros por tempo demais. O maior presente que você poderia dar para o casamento da sua irmã seria sumir da nossa família para sempre. Miguel assentiu, a mandíbula tensa. É hora, Mariana. Você não pertence aqui. As palavras me atravessaram, cada uma confirmando o que sempre temi. Eu nunca fui desejada. Sônia, amiga de Patrícia da igreja, estava lá, arrumando flores para o ensaio. Ela congelou, os olhos indo de um lado ao outro, mas não me defendeu, apenas lançou um olhar de pena que doeu mais que a raiva deles. Meu peito ardia com uma mistura de mágoa e raiva, as mãos tremendo enquanto segurava a caixa. Queria gritar, jogar de volta cada insulto que me lançaram, mas algo mais profundo tomou conta, uma clareza fria e afiada. Eles queriam dizer cada palavra. Não era sobre a caixa perdida, era sobre anos me vendo como o problema, aquela que não se encaixava. Tá bem, disse, minha voz firme, apesar da tempestade interna. Vocês vão ter seu presente. Coloquei a caixa no chão, virei-me e saí pela porta, batendo-a atrás de mim com uma finalidade que ecoou nos meus ossos.
Não dormi aquela noite. Fiquei sentada à mesa da cozinha, encarando o meu laptop, o peso das palavras deles me afundando. Por que passei anos tentando agradar pessoas que desejavam minha ausência? No dia seguinte não consegui enfrentar o casamento. Uma amiga do trabalho transmitiu ao vivo e assisti pelo celular. Joana brilhava em seu vestido, Patrícia e Miguel brindavam com sorrisos, como se minha ausência fosse a peça que faltava para o dia perfeito deles. A cena alimentou minha determinação. Se me queriam fora, eu faria isso realidade. Comecei a planejar naquela noite, a mente acelerada, mas clara. Liguei para meu chefe pedindo um dia pessoal, algo que nunca fazia. Depois contatei uma corretora de imóveis conhecida por vendas rápidas em dinheiro. Meu apartamento, meu refúgio pelos últimos 3 anos, valia mais do que ofereceram, mas a velocidade importava mais que o lucro. Falei com uma advogada que conheci num evento de networking, Carla Mendes, para entender minhas opções. Sentada no escritório dela na manhã seguinte, expus tudo. Os anos sendo deixada de lado, a rejeição pública, a caixa perdida que virou a desculpa deles. Minha voz permaneceu calma, mas por dentro eu desmoronava. Quero desaparecer, disse a ela. Não só ir embora, mas recomeçar completamente. O que preciso saber? Carla se recostou à expressão séria. Mariana, é um passo grande. Tem certeza de que não quer esperar um pouco? Balancei a cabeça. Dediquei minha vida a eles. Cansei de esperar que mudem. Ela assentiu, explicando o lado legal. Você é adulta, pode se mudar sem avisar ninguém, mas essas contas compartilhadas com seus pais são complicadas, são conjuntas, então você pode ter problemas se sacar tudo. Expliquei que as contas eram para despesas familiares, principalmente minhas contribuições para as contas médicas de Patrícia e custos domésticos. Carla sugeriu congelar as contas e criar um fundo para proteger os recursos para o uso pretendido. No dia seguinte, coloquei tudo em movimento. Encontrei outro advogado, Estevão Ribeiro, especializado em questões financeiras. Ele revisou as contas, assentindo enquanto eu detalhava como fui a principal contribuinte. Congelar é inteligente, disse. Evita mau uso e mantém os fundos disponíveis para as necessidades deles. Abri novas contas bancárias no meu nome usando uma caixa postal numa cidade vizinha para a privacidade. Liguei para meu chefe novamente, dessa vez para pedir demissão, citando motivos pessoais. 9 anos na agência terminaram com uma conversa de 10 minutos e a promessa de enviar uma carta formal por e-mail. A parte mais difícil foi decidir o que levar. Meu apartamento guardava móveis, roupas, livros, mas pouco parecia pertencer à pessoa que eu queria ser. Separei tudo em pilhas: vender, doar, levar. A pilha de levar era pequena: meu laptop, algumas roupas, um diário que mantinha desde a faculdade e um colar que minha professora de arte do ensino médio me deu. Todo o resto podia ir. Joana mandou uma mensagem perguntando se eu estava bem, mas não respondi. Patrícia e Miguel não entraram em contato. O silêncio deles mais alto que qualquer pedido de desculpas. Enquanto empacotava, a transmissão ao vivo ecoava na minha mente. O sorriso de Patrícia, o brinde de Miguel, o silêncio de Joana. Não era só rejeição, era apagamento. Mas com cada caixa que fechava, eu me sentia mais leve, como se estivesse deixando para trás as expectativas deles. Eu estava farta de ser a filha que não queriam. Por uma semana vendi meu apartamento, congelei as contas e planejei minha saída. Vila do Sol, São Paulo, estava prestes a virar uma memória e eu estava pronta para sumir numa vida onde finalmente pudesse ser suficiente. Bati a porta naquele dia não apenas para sair da casa dos meus pais, mas para encerrar uma vida que eu havia superado. Dirigi de volta ao meu apartamento em Vila do Sol, as mãos apertando o volante. As palavras deles, suma da nossa família, ecoavam nos meus ouvidos. Eu não estava fugindo, estava me libertando. Nos dias seguintes, agi com uma clareza que nunca senti antes, cada passo cortando os laços que me seguravam por anos. Primeiro,
Finalizei a venda do apartamento. A corretora ofereceu R$20 mil abaixo do valor de mercado, mas não me importei. Velocidade era tudo. Assinei os papéis em uma semana, entregando as chaves num borrão de papelada. Depois, me encontrei com Estevão Ribeiro, o advogado financeiro, para lidar com as contas compartilhadas com Patrícia e Miguel. Essas contas, destinadas a despesas familiares como as contas médicas de Patrícia, continham principalmente minhas contribuições de anos mergulhando nas minhas economias. Estevão revisou os números, a caneta batendo na mesa. Congelar é o melhor caminho, disse. Protege os fundos para o uso pretendido, custos médicos e domésticos, sem dar liberdade total a eles. No final do dia, as contas estavam bloqueadas e um fundo foi criado com um administrador terceirizado para aprovar apenas despesas legítimas. Carla Mendes, minha outra advogada, assentiu quando contei meu plano. Você não está só indo embora, Mariana. Está retomando sua vida, disse, a voz firme, mas gentil. Liguei para meu chefe na manhã seguinte, minha voz calma enquanto pedia demissão da agência de marketing. Motivos pessoais, disse, encerrando 9 anos com um e-mail confirmando minha decisão. A parte mais difícil foi fazer as malas. Fiquei no meio do apartamento, cercada por móveis e roupas que pareciam relíquias de outra vida. Guardei só o que importava, meu laptop, algumas roupas, meu diário da faculdade e aquele colar de safira da minha professora de arte. O resto, livros, pratos, até o sofá que economizei para comprar, foi para doação ou venda. Cada item que deixava para trás era como tirar uma camada das expectativas deles. Escolhi Porto das Águas, no litoral de Santa Catarina, quase por instinto. Uma cidadezinha costeira distante o suficiente de Vila do Sol para parecer outro mundo. Não tinha um plano além de chegar lá, mas o sul parecia certo, como se eu estivesse buscando a luz após anos nas sombras. Carreguei o carro com 2 malas e peguei a estrada, a BR-101 se estendendo como uma promessa. A viagem levou 3 dias, um borrão de postos de gasolina, motéis baratos e playlists para abafar o barulho na minha cabeça. Paguei tudo em dinheiro, mantendo meu celular antigo ligado, mas guardado no porta-luvas para emergências. Patrícia mandou uma mensagem uma vez, curta. Onde você está? Não respondi. Joana enviou um vago. Você está bem? Mas o silêncio de Miguel falou mais alto. A falta de esforço deles confirmou que fiz a escolha certa. Porto das Águas era mais tranquila do que eu esperava. Uma cidade sonolenta com ar salgado e uma rua principal cheia de lojinhas. Encontrei um anúncio de aluguel para uma casa de praia gasta, com vista para o mangue, aluguel mensal, mobiliada, disponível imediatamente. Não era perfeita, chão rangendo, torneira pingando, janelas que travavam na umidade. Mas era minha, um espaço onde ninguém exigia nada de mim. Assinei o contrato como Elaine Pereira, usando meu nome do meio para marcar um novo começo. Não era uma fachada, apenas uma forma de me distanciar da Mariana que eles rejeitaram. Criei um site de marketing freelance como Elaine Pereira, conseguindo pequenos trabalhos em plataformas online, logotipos, campanhas de redes sociais, nada grande, mas o suficiente para pagar o aluguel e as compras. O trabalho era libertador, cada projeto um lembrete de que eu podia construir algo nos meus próprios termos. Comecei a explorar Porto das Águas, encontrando conforto em seu ritmo. Uma manhã, parei num café chamado Maré Alta, onde conheci Maria Luísa Torres, a dona. Maria, na casa dos 40, com cabelos cacheados e um sorriso acolhedor, me entregou o café e disse: "Rosto novo, hein? Porto das Águas é bom para recomeços. Sua bondade casual me pegou desprevenida, mas apenas assenti, não pronta para compartilhar." Uma semana depois de me instalar, o drama de Vila do Sol me alcançou. Meu celular antigo vibrou com uma notificação de um grupo local no Facebook. Patrícia postou publicamente, alegando que eu arruinei o casamento de Joana ao desaparecer com os fundos da família. As mentiras doeram, me chamando de ladra quando apenas congelei as contas para protegê-las. Miguel apoiou nos comentários escrevendo: "Confiamos na Mariana, e ela nos traiu."
Joana ficou calada, mas uma amiga me encaminhou uma mensagem privada dela. Você não precisava nos abandonar assim. As acusações reviraram a faca, mas não respondi. Passei anos me defendendo para eles e estava farta. Liguei para Estevão para checar o fundo. Ele confirmou que as contas estavam seguras, com fundos liberados para os medicamentos e contas de Patrícia, mas tentativas de saques grandes, como R$ 5.000 para reparos do casamento, foram negadas sem documentação. A narrativa deles estava desmoronando, mas eles dobraram a aposta, me pintando como vilã para salvar a cara. Maria notou minha atenção numa manhã no café, deslizando meu café com uma sobrancelha erguida. Problemas de família? Perguntou sem se aprofundar muito. Dei um meio sorriso dizendo, algo assim, só precisava de um recomeço. Ela assentiu, os olhos compreensivos. Esta cidade está cheia de gente que fez o mesmo. Você vai encontrar seu lugar. Cada dia em Porto das Águas aliviava o peso que eu carregava. Corria pelas trilhas do mangue, minhas tênis batendo a raiva e a culpa. Conquistei mais clientes freelance. Minha caixa de entrada cheia de projetos que valorizavam minhas habilidades, não meu papel na família. Ignorei a segunda mensagem de Patrícia, um vago, precisamos conversar, e deletei o segmento de Joana. Mamãe está chateada, por favor, liga. Miguel não mandou nada, seu silêncio uma confirmação final de onde eu estava. Estabelecer esses limites não foi fácil. A culpa se insinuava, sussurrando que eu os abandonara, mas eu me lembrava que eles me expulsaram primeiro. Uma noite, sentada na varanda da casa, com o mangue se estendendo à minha frente, senti algo novo. Paz. Não a ausência de dor, mas a presença de possibilidade. Eu não era mais a filha que falhava nos padrões deles. Era Elaine, construindo uma vida onde eu decidia meu valor. 3 semanas na minha nova vida em Porto das Águas, Santa Catarina, e o passado voltou com força. Meu celular antigo, guardado numa gaveta, vibrou com uma mensagem de voz de Patrícia. Mariana, onde você está? Não é assim que a família se comporta. A voz dela pingava acusação, como se eu tivesse cometido um crime ao partir. Miguel seguiu com uma mensagem. Sua mãe está no hospital. Você precisa voltar para casa. Meu coração disparou, não de preocupação, mas do familiar peso da culpa que eles sempre usaram como arma. Não liguei de volta. Em vez disso, contatei Estevão Ribeiro, meu advogado, para verificar o fundo. Ele confirmou que as contas estavam intactas, cobrindo as contas e prescrições de Patrícia, mas ela tentou sacar R$ 10.000 para custos médicos de emergência sem documentação. O pedido foi negado, e eu sabia que essa internação era mais um golpe, uma jogada para me trazer de volta. Um dia depois recebi um e-mail da doutora Lídia Maria Santos, médica de Patrícia em Vila do Sol. Mariana, não posso compartilhar detalhes por privacidade, mas o estado de sua mãe é estável, não é grave, é mais emocional do que físico. Escreveu, o tom cuidadoso, mas claro. Um episódio de pânico, não um ataque cardíaco. Patrícia estava bem, apenas criando uma crise para me manipular. Sentei na varanda da casa, encarando o celular, o peso da manipulação deles se assentando. Eles não estavam preocupados comigo. Queriam controle, e eu não ia devolver. O e-mail de Joana veio em seguida, com um assunto hesitante. Desculpe-me. Ela escreveu, Mariana, não percebi o quão ruim as coisas estavam para você. Mamãe e papai passaram dos limites, mas agora estão sofrendo. Por favor, liga. Podemos consertar isso. As palavras pareciam sinceras, mas não tinham peso. Ela ficou calada enquanto me apagavam. Nunca interveio durante anos de favoritismo deles. Li 2 vezes, procurando algo em que me agarrar, mas não encontrei nada real o suficiente para mudar minha mente. Não respondi. A irmã que eu esperava não existia, e correr atrás da aprovação dela era outra armadilha. As redes sociais explodiram com mais acusações. Um post numa página da comunidade de Vila do Sol, compartilhado por Patrícia, alegava que eu abandonei minha família na hora do aperto e roubei suas economias. Miguel comentou, demos tudo a ela, e é assim que ela nos paga. As mentiras eram descaradas,
me pintando como uma ladra sem coração quando os registros do fundo mostravam cada centavo contabilizado. Um site de notícias local publicou uma matéria curta citando Patrícia. Minha filha nos deixou na miséria após arruinar o casamento da irmã. A ironia queimava. Eles desejaram que eu sumisse e agora posavam de vítimas. Encaminhei o post para Estevão, que redigiu uma declaração esclarecendo o propósito do fundo e minhas contribuições. Deixe eles cavarem o próprio buraco, disse. A verdade está do seu lado. Fui ao Maré Alta, precisando da presença firme de Maria para me ancorar. Drama de família de novo? Perguntou ela, deslizando meu café pelo balcão. Assenti, admitindo. Eles dizem que roubei deles, tentando me culpar para voltar. Maria se inclinou, os olhos afiados. Deixei uma família controladora há 2 anos. Eles fizeram o mesmo. Histórias tristes, humilhação pública. A melhor coisa que fiz foi ficar fora. Pergunte a si mesma, se voltar, o que muda? As palavras dela acertaram em cheio, ecoando meus próprios pensamentos. Nada mudaria. Patrícia e Miguel ainda me veriam como o problema. Joana ficaria calada, e eu perderia a liberdade que acabei de encontrar. Verifiquei o portal do fundo naquela noite. Os pedidos de Patrícia, R$3.000 para reparos domésticos, 5.000 para emergências médicas, foram negados por falta de comprovação. O fundo pagou as contas dela, da eletricidade às prescrições, provando que ela não estava na miséria. As acusações deles eram uma tentativa desesperada de ganhar simpatia, e eu não ia cair nisso. Enviei um único e-mail para a doutora. Santos, obrigada pela atualização. O fundo cobre todas as despesas legítimas. Por favor, foque na saúde emocional da minha mãe. Esse é o verdadeiro problema. Mantive curto, factual, cortando as cordas emocionais que eles puxaram por anos. Os dias viraram semanas e Porto das Águas se tornou mais que um refúgio. Era meu lar. Meu trabalho freelance como Elaine Pereira cresceu, com clientes elogiando meus designs, não mais ofuscados pelas demandas da família. Maria me convidou para um clube do livro local, onde conheci pessoas que não conheciam a antiga Mariana, aquela que se encolhia para caber no molde da família. Voltei a pintar, algo que abandonei depois que Patrícia chamou de perda de tempo. Cada pincelada era como recuperar um pedaço de mim. A culpa ainda se insinuava, às vezes sussurrando que eu os abandonara, mas aprendi a contra-atacar. Eles me expulsaram primeiro, e ficar fora era minha sobrevivência. Patrícia mandou mais uma mensagem. Mariana, somos família. Volte para casa. Deletei. O silêncio de Miguel continuou, e a última mensagem de Joana. Sinto sua falta. Ficou sem resposta. Não era crueldade. Eu estava farta. Olhando para trás, aprendi algo vital. Se amar, às vezes significa se afastar de quem te machuca, mesmo que seja família. Colocar seu valor em primeiro lugar não é egoísmo. É a única forma de viver autenticamente. Se você está preso numa relação tóxica, não deixe a culpa ou o dever te acorrentarem. Sua vida merece ser vivida nos seus termos, não nas expectativas dos outros. Desapareci não para puni-los, mas para me salvar, e faria isso de novo. Obrigada por ouvir minha história. Se você já teve que se afastar para se encontrar, compartilhe sua experiência nos comentários, curta, se inscreva e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Vamos espalhar a verdade. Às vezes, a escolha mais corajosa é escolher a si mesmo